Então, pessoal, agora a gente vai tentar entender, dar alguns exemplos aqui, de como é que a gente determina os vetores campo e força elétrica, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o campo elétrico é uma propriedade do espaço. Ou seja, você coloca uma partícula carregada naquele espaço e essa partícula vai influenciar eletricamente, magneticamente, todo aquele espaço, tá certo? Então, para você saber como é que acontece essa influência, você precisa colocar uma carguinha de prova em um ponto qualquer desse espaço que está sendo influenciado, tá certo? Essa carguinha de prova, já está dizendo, é para provar que ali existe uma influência de campo, né? No caso de campo eletromagnético, nós estamos estudando a parte elétrica, portanto, campo elétrico, né? Naquela região do espaço. Então, como seria essa influência? O campo é gerado por apenas uma carga, né, que é essa carga geradora, tá certo? Na hora que eu coloco a carga de prova, eu vou medir a intensidade desse campo. Como é que eu meço? Calculando a sua força, tá certo? Então só vai existir força elétrica quando você colocar uma carga qualquer interagindo com a carga geradora, tá bom? Então vamos lá entender como é que funciona em duas situações. Na primeira situação aqui, eu coloquei uma carga geradora, esse quizinho maior, né, significa carga geradora, e ela é positiva. Como geralmente a carga de prova vai ser negativa, na hora que eu colocar a carga de prova sendo influenciado por esse campo eletromagnético que está sendo gerado por essa carga, eu vou medir como é que se comporta a força e o campo em relação a essa carga aqui, tá certo? Eu falei para vocês na aula 1, né, que quando você tem uma carga geradora positiva, a força sempre vai apontar para onde? Para dentro, né? Então eu vou ter aqui uma força que aponta para o centro dessa carga geradora, portanto a força, o vetor força elétrica, vai apontar para onde? Para dentro, para o centro da carga geradora. E cuidado, o campo elétrico vai depender da carga geradora, né? Porque a carga de prova geralmente é negativa, é um padrão. Você usa ela como sendo negativa sempre. Então, como a carga geradora é positiva, o que é que vai acontecer aqui? O campo elétrico vai apontar para fora, saindo da carga negativa. Então, o campo elétrico aponta para onde? Para lá. Então, perceba que a direção, tanto do campo como da força, é a mesma. Direção aqui vertical, né? No quadro aqui, vertical. Porém, o sentido dos dois vetores é oposto. Enquanto que o vetor aponta no sentido apontando para dentro da carga positiva, o vetor campo elétrico aponta para fora. Tá certo? Então, numa situação em que uma carga é negativa e outra é positiva, a situação é essa daqui. Campo para fora, força para dentro. Tá certo? Na segunda situação aqui, a gente vai ter agora as duas cargas negativas. Ou seja, vou ter uma carga geradora negativa interagindo eletricamente com uma carga de prova também negativa. Tá certo? Então, a gente já sabe que no caso aqui, ó, a força que atua entre essas duas cargas, por elas serem de mesmo sinal, por elas serem iguais, ela é uma força de repulsão. Então, o que é que significa que vai acontecer com a força, né? Então, a força vai apontar para fora, porque uma carga empurra a outra no sentido contrário. Então, essa força que age dessa carga sobre essa é uma força que expulsa essa daqui. Então, ela vai para onde? Para fora. Então, você vai ver que a força, o vetor força, vai ser para fora. E o campo, professor, como é que vai ser? Bom, o campo, né, aqui eu não falei para vocês que sempre que a carga de prova for negativa, ela vai apontar para fora. Então, o campo também vai ser para onde? O campo também vai ser para fora. Tá certo? Então, o campo elétrico também vai ser saindo. Então, nesse caso aqui, nesse caso das cargas são iguais, você vai ter, iguais negativas, você vai ter tanto a força como o campo apontando para fora. Tá certo? Tá, professor, mas se tiver duas cargas positivas. Então, por exemplo, se agora eu tivesse uma terceira situação onde a carga geradora fosse positiva e eu colocasse aqui uma carga de prova também positiva, como é que seria a interação então? Bom, vamos pensar. As duas cargas são iguais. Cargas iguais se repelem. Então,
Se duas cargas iguais se repelem, quando eu vou analisar a força, o vetor força, eu vou ter que entender que ele vai apontar para onde? Para fora, que é uma repulsão. Então o vetor força aponta para fora. Tá bom, professor. E o campo vai apontar para onde? Aí, quando a carga é negativa, o campo aponta para fora. Se a carga for positiva, o campo vai apanhar para onde? Vai apontar para onde? Para dentro. Ou seja, nesse caso onde as duas cargas são positivas, a força aponta para fora e o campo aponta para dentro, para o centro da carga positiva. Tá certo? Então é o contrário disso aqui, ó. É o inverso disso aqui, da primeira situação. Ok? Tá entendido essa primeira parte aí da explicação do conteúdo? Isso aqui serve para a gente determinar a direção e sentido do vetor força e campo elétrico. Tá certo? Na próxima aula a gente vai tentar entender como é que calcula o valor do campo. Calcula o módulo do campo elétrico. Tá certo?